A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada cortava mais fundo do que o grito do pai de João e quando em sua mente: "Você é uma vergonha para esta família, para este nome que construímos com sangue e suor nas vinhas do Douro." Ele apertou o casaco contra o peito, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto corria pelas vielas estreitas do Bairro Alto, fugindo não só da mansão ancestral em Vila Real, mas de um legado que o rejeitava por inteiro. Anos depois, quando o império do vinho da família desmoronava como castelos de areia, João retornaria, não como o filho renegado, mas como o homem que provaria que o amor, o seu amor, proibido e feroz, era a força capaz de salvar tudo. João tropeçou em uma poça, o reflexo distorcido de seu rosto jovem e angustiado dançando na água turva. Aos 22 anos, ele havia sido o herdeiro perfeito, formado em enologia na Universidade do Porto, com mãos calejadas de colher uvas sob o sol impiedoso do Douro, e um instinto afiado para os negócios que fazia os vinhos da família, os famosos vinhos do Vale Encantado, brilhar nos mercados internacionais. Mas naquela noite fatídica, durante o jantar de família no salão de Carvalho da Quinta da Herança, tudo ruíra. Ele confessara seu amor por Miguel, o filho do capataz das vinhas, um rapaz de olhos verdes como as folhas de videira e riso que ecoava como o vento nas colinas. O pai, Dom Afonso, homem de bigodes grisalhos e punhos como martelos, explodira em fúria, acusando-o de traição ao sangue, à tradição, à Portugal profunda que não tolerava aberrações. A mãe, Dona Isabel, chorara em silêncio, os olhos baixos, traindo sua cumplicidade muda. Os irmãos, Rui e Sofia, haviam-se calado, mas seus olhares, pena de Rui, nojo velado de Sofia, feriram mais que palavras. Ele pegara o primeiro trem para Lisboa naquela mesma madrugada, o bilhete comprado com as poucas notas no bolso, deixando para trás as chaves da adega e o anel de família que o pai lhe atirara como uma maldição. Miguel tentara segui-lo, correndo pela estrada de terra sob a lua, mas João o impedira com um beijo desesperado na porta do trem: "Vai embora, amor. Eles vão te destruir também." As portas se fecharam, e com elas, o mundo que João conhecia. Lisboa o recebeu com braços frios, mas cheios de promessas. Ele alugara um quarto minúsculo no Chiado, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do Tejo, e encontrara trabalho como sommelier em um restaurante escondido na Alfama. Ali, entre taças de vinho tinto e conversas sussurradas com clientes anónimos, ele reconstruiu pedaços de si. Mas a dor era uma companheira constante, um vinho azedo que amadurecia em sua alma. Meses viraram anos. 3, para ser exato. João, agora com 25, havia escalado, de sommelier a consultor independente, viajando por Portugal e Espanha, avaliando safras e fechando parcerias que o tornavam respeitado nos círculos enófilos. Seu nome, outrora amaldiçoado na família, agora sussurrado com admiração em feiras de vinho em Santarém. Ele morava em um apartamento modesto com vista para o Castelo de São Jorge, onde as noites eram preenchidas por livros de poesia de Fernando Pessoa e chamadas esporádicas para Miguel, que permanecera nas vinhas, casado agora com uma moça local para aplacar as línguas ferinas do vilarejo. "Eu te amo ainda", Miguel sussurrava nas linhas ruins do telefone, "mas aqui, sou um fantasma de nós dois." Cada palavra era um corte, mas João aprendera a sangrar em silêncio, transformando a dor em determinação. Foi numa manhã de outono, com folhas douradas caindo como confetes sobre o rocio, que o telefonema veio. Era Rui, o irmão mais velho, voz embargada como se engolisse vidro: "João, o pai. O negócio está ruindo. As dívidas nos engolem, os compradores fogem, e a safra deste ano apodreceu nas parreiras por causa da praga. Ele não admite, mas precisa de você. Volta, por favor." João ficou imóvel, o café esfriando na xícara, o coração uma mistura de raiva e anseio. Voltar significava enfrentar o abismo, o pai inflexível, a mãe frágil, Sofia com seu casamento infeliz e olhares acusadores. Significava reviver a humilhação, expor sua vida, agora aberta, com amigos na comunidade LGBTQ+, de Lisboa, onde desfiles no período e cafés acolhedores eram seu refúgio. Mas o dor chamava, não como prisão, mas como ferida aberta que implorava cicatrização. Ele comprou a passagem de trem no dia seguinte, o mesmo percurso que o exilara, mas agora com malas cheias de planos. No caminho, as colinas do Douro desdobravam-se como um tapete vivo, vinhedos em terraços impossíveis, o rio Douro serpenteante prateado, vilas de pedra branca agarradas às encostas. Cada curva da via férrea trazia memórias, o piquenique com Miguel sob uma oliveira centenária, mãos entrelaçadas no escuro da adega, promessas sussurradas entre o aroma de carvalho e uvas maduras. Lágrimas embaçaram a janela, mas João as enxugou com raiva. Ele não voltava como vítima, mas como salvador. Seu laptop continha propostas, parcerias com vinícolas orgânicas na Espanha, estratégias de marketing digital para atrair millennials a vinhos portugueses, um plano para vinhedos sustentáveis que resistiriam a pragas. Ele provaria que seu amor não o enfraquecera, mas o forjara em aço.
A quinta da herança surgiu ao entardecer, imponente mas decadente, as muralhas de pedra musgosa, o portão enferrujado, vinhas descuidadas onde ervas daninhas sufocavam as parreiras. João desceu do táxi com o coração na garganta, o ar carregado de terra úmida e melancolia. A mãe o avistou primeiro, da varanda, e correu para ele com braços abertos, lágrimas lavando as rugas do rosto. Meu filho, meu menino. Ela o abraçou como se ele fosse ainda o garoto de joelhos relados nas colheiras. Dom Afonso surgiu na porta, ombros curvados, o olhar duro mas rachado por algo novo, vulnerabilidade. Você veio, grunhiu, sem pedido de desculpas, mas sem o veneno de outrora. Rui apertou sua mão com gratidão muda, e Sofia, agora com uma filha pequena nos braços, hesitou antes de um abraço frio. Bem-vindo de volta, irmão. Pelo bem da família. O jantar foi tenso, taças de vinho aguado servidas em silêncio interrompido por relatos sombrios, credores batendo à porta, safra perdida valendo milhões, rumores de venda da quinta para um conglomerado estrangeiro que arrasaria as tradições. João ouviu, assentindo, sua mente traçando mapas de salvação. Mas o verdadeiro golpe veio à meia-noite, quando ele saiu para fumar no pátio e encontrou Miguel na sombra da figueira antiga. Alto e magro como sempre, mas com linhas de cansaço no rosto, olhos verdes turvos pela culpa. João. A voz falhou, e eles se abraçaram, corpos colidindo como ondas em rocha. Eu casei, mas foi uma prisão. Ela sabe, tolera por causa da filha. Mas você. Você é o meu sol. Beijos roubados, urgentes mas contidos, reacenderam chamas há muito em brasas. No entanto, o conflito explodiu quando Sofia os flagrou, o grito dela cortando a noite: vocês vão destruir tudo de novo. Pai, veja o que seu filho trouxe de volta. A fúria de Dom Afonso irrompeu no amanhecer, uma tempestade que abalou as fundações da casa. Ele confrontou João na adega, garrafas e quando como ecos de julgamentos passados. Você acha que pode voltar e trazer sua podridão para cá? Eu te expulsei para salvar este nome, e agora você conspira com o traidor das vinhas. João enfrentou, pela primeira vez sem baixar a cabeça, podridão. Pai, o que apodrece aqui é o ódio que você carrega, sufocando até as raízes da nossa herança. Meu amor por Miguel não é fraqueza, é a força que me fez renascer. E eu vou salvar esta quinta, não apesar dele, mas com ele ao meu lado. As palavras pairaram, pesadas como névoa no vale, e pela primeira vez, o pai não rebateu de imediato. Em vez disso, virou-se, ombros tremendo, lágrimas, talvez, ou apenas o peso dos anos. Os dias seguintes foram um turbilhão de trabalho e tensão. João mergulhou nas vinhas, mãos na terra úmida, inspecionando parreiras doentes com Miguel ao lado, seus toques acidentais elétricos como faíscas em barril de pólvora. Eles planejavam juntos, podas radicais, introdução de variedades resistentes de uvas, um festival de vinhos para atrair turistas ao Douro. Rui se juntou, impressionado pela visão de João, e até Sofia, relutante, ajudou com a contabilidade, sua rigidez amolecendo ao ver a filha rir com o tio João. Mas as sombras persistiam, cartas de credores, boatos no vilarejo sobre o filho desviado que corrompe o capataz, e a saúde frágil da mãe, que desmaiara uma noite, murmurando sobre segredos enterrados. Foi então que o primeiro grande twist veio, como um vinho envelhecido revelando notas inesperadas. Enquanto limpava a antiga biblioteca da quinta, João encontrou um diário amarelado de sua avó, escondido atrás de uma prateleira solta. Páginas cheias de confissões. Ela, uma mulher forte do Douro dos anos 50, amara outra mulher, a cozinheira da casa, em um romance secreto que terminara em tragédia, a amante fugira para Lisboa, deixando cartas não enviadas. O amor não segue linhas retas, como o Douro que curva mas nunca para, escrevera ela. E mais, Dom Afonso, o rígido patriarca, era filho legítimo dessa união, adotado pela família para encobrir o escândalo. João confrontou o pai naquela noite, o diário tremendo em suas mãos. Você me julgou por algo que corre em nosso sangue, pai. Sua mãe sofreu o que eu sofro agora. Como pode odiar o que você mesmo carrega? Dom Afonso desabou na cadeira, rosto cinzento como as nuvens de tempestade. Eu soube. Tarde demais. Meu pai me contou no leito de morte, e eu jurei apagar isso, ser o homem que eles queriam. Mas o ódio. Ele me comeu por dentro. Lágrimas, enfim, escorreram pelo rosto enrugado, e pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, um laço frágil tecendo-se no ar carregado de poeira e memórias. Miguel, testemunha silenciosa, apertou a mão de João, um gesto de solidariedade que dizia mais que palavras. Mas o alívio foi breve, o conflito escalou quando os credores chegaram, um homem de terno italiano liderando uma comitiva fria, propondo comprar a quinta por uma fração do valor, demolindo-a para vinhedos industriais. João reuniu a família na sala de jantar,
mapas e projeções espalhados na mesa como um campo de batalha. Nós lutamos, declarou, voz firme como o granito das encostas. Com o festival, parcerias e marketing autêntico, contando nossa história real, não a polida para o mundo. Sofia objetou, medo nos olhos, e os boatos. O vilarejo nos odeia. Mas Rui defendeu, deixa-os odiar. Vamos mostrar que amor constrói, não destrói. Dom Afonso, voz rouca, assentiu, faça como quiser, filho. Mas prove que eu errei. O plano lançou-se, convites para influenciadores LGBTQ+, de Lisboa, temas de inclusão nos rótulos de vinho, uma narrativa de resiliência que ecoava as curvas do rio. Enquanto preparavam o festival, uma segunda reviravolta abalou tudo. Miguel confessou, numa noite chuvosa no celeiro, que sua esposa, Ana, descobrira as cartas antigas da avó de João e, em vez de raiva, sentir empatia, ela mesma carregava um segredo, uma atração por mulheres que sufocara por anos no casamento arranjado. Eu te amo como irmão, João, mas Miguel. Ele merece liberdade. O divórcio veio rápido, amigável, e Ana juntou-se ao Time, sua criatividade florescendo em designs para o evento, banners com casais diversos entre vinhas, música de artistas que eram portugueses. Mas o clímax se aproximava, sabotadores anónimos, invejosos do renascimento da quinta, cortaram cabos de irrigação, envenenando poços. O vilarejo apontava dedos para os desviados, e uma multidão enfurecida marchou até a porta na véspera do festival, tochas acesas como em velhas caçadas às bruxas. João subiu no portão, coração disparado, mas voz ecoando como trovão, vocês temem o que não entendem. Mas olhem para o Douro, ele flui apesar das rochas, das enchentes. Nosso vinho é assim, forte porque amamos sem medo. Miguel ao seu lado, mão na sua, e a família atrás, unida pela primeira vez. A multidão hesitou, vozes murmurando, e então, um aplauso solitário de um velho agricultor que conhecera a avó de João. Ela era como vocês. E seu vinho salvou nossa terra na seca de 62. A maré virou, tochas apagadas, e o festival amanheceu sob sol radiante. Milhares vieram, turistas de Porto, ativistas de Lisboa, compradores internacionais atraídos pela história autêntica. Taças tilintavam, risos enchiam o ar, e os vinhos, novos rótulos como Amor nas Curvas, esgotaram em horas. Contratos foram assinados, dívidas pagas, e a quinta renasceu. No fim da noite, sob estrelas como uvas no céu, João e Miguel dançaram devagar, corpos colados, enquanto a família assistia, aprovações silenciosas nos rostos. Dom Afonso aproximou-se, mão no ombro do filho, você provou, João. Não só o valor, mas o meu erro. Lágrimas misturaram-se a sorrisos, e o Douro, testemunho eterno, fluía em paz. Mas a jornada não terminava ali. Meses depois, com a Quinta próspera, um novo conflito surgiu. Sofia, inspirada pela coragem do irmão, confessou seu próprio amor por uma artista de Coimbra, metendo-se em um escândalo que abalou o vilarejo novamente. João, agora o pilar, mediou, transformando a dor em ponte. Rui encontrou humor em um enólogo espanhol durante uma feira, adicionando camadas à família. E Miguel, livre, propôs a João sob a mesma figueira, construamos nosso próprio vale, amor. O sim veio com um beijo, selando não só uma união, mas uma linhagem de amores que desafiavam o tempo. Anos fluíram como o rio, a quinta da herança tornando-se farol para outros marginalizados, retiros para casais LGBTQ+, bolsas para jovens enólogos que er. João, grisalho mas olhos ainda ferozes, olhava as vinhas com Miguel ao lado, sabendo que a prova de valor não era em taças vendidas, mas em corações abertos. O legado, outrora prisão, era agora liberdade, um vinho fino, envelhecido na adversidade, servido com orgulho. A brisa do Douro carregava o perfume de jasmim e terra remexida quando João acordou na manhã após o festival, o corpo dolorido de danças e abraços, mas o espírito leve como névoa matinal. Ele se espreguiçou na cama estreita do quarto de hóspedes, ainda não ousava reclamar o antigo aposento como seu, e o sol filtrava pelas cortinas de linho, pintando listras douradas no assoalho de madeira. Miguel já se fora para as vinhas, deixando um bilhete na mesa de cabeceira, te espero no miradouro. Vamos planejar nosso futuro. O coração de João acelerou, um misto de ternura e receio. O futuro, afinal, era um território inexplorado, cheio de curvas traiçoeiras como o rio abaixo. Desceu para o café da manhã, onde a cozinha da quinta fervilhava com uma normalidade recém-conquistada. Dona Isabel, com avental florido, mexia uma panela de arroz doce, o vapor subindo como ofrendas aos deuses ancestrais. Bom dia, meu amor, disse ela, beijando sua testa, os olhos brilhando com uma paz que João raramente vira. Dom Afonso lia o jornal na cabeceira da mesa, óculos tortos no nariz, mas ao erguer o olhar, havia um aceno, não efusivo, mas genuíno, como o primeiro gole de um tinto que promete mais.
Rui devorava ovos com fervor, tagarelando sobre os contratos fechados na noite anterior, 3 distribuidores da França, João. E um blogueiro americano que quer fazer um documentário sobre nossa história de redenção. Sofia, ao lado, ninava a filha no colo, mas seu sorriso era forçado, sombras de preocupação nublando o rosto. Algo errado, mana? Perguntou João, sentando-se e aceitando uma fatia de pão com queijo da serra. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, um gesto que ele reconhecia desde a infância, sinal de tempestades internas. É, Tomás. Ele ouviu os boatos do festival, sobre você e Miguel. Ameaçou ir embora se eu não endireitar as coisas na família. Tomás, o marido de Sofia, era um comerciante de cortiça de Bragança, homem prático mas rígido como as cascas que vendia, criado em uma aldeia onde tradições eram leis divinas. João sentiu uma pontada de culpa, sua volta a salvar a quinta, mas agitara sedimentos de preconceito que agora turvavam as águas familiares. Antes que pudesse responder, um carro rangeu no cascalho do pátio. Pela janela, viram-no, um sedã preto reluzente, placa de Lisboa, de onde desceu uma mulher de meia-idade, elegante em taillier cinza, cabelos presos em coque impecável. É a doutora Leonor Vasconcelos, murmurou Rui, limpando a boca. Advogada dos credores italianos. Veio checar se o festival foi mesmo um sucesso ou só fumaça. O ar na cozinha condensou-se, tensão como um vinho tânico demais. Dom Afonso dobrou o jornal com mãos firmes, mas João viu o tremor sutil nos dedos. Eu cuido disso, disse, levantando-se. Pai, fique aqui. Deixe-me provar mais uma vez. Leonor esperava no salão principal, tablet na mão, expressão neutra como mármore de mármore. Senhor Ribeiro, prazer. Ouvi maravilhas sobre o evento de ontem. Mas números não mentem, ainda devem 200 mil euros. Os meus clientes querem garantias. João guiou-a para a varanda, onde o vale se estendia em glória matinal, parreiras recém-pódadas, o rio cintilando como prata líquida. Ele apresentou relatórios impressos, gráficos subindo como videiras vigorosas, vendas triplicadas, reservas para o próximo ano, parcerias com vinícolas care-friendly em Barcelona. Não é fumaça, doutora. É fogo novo. E parte disso é pessoal, nossa família aprendeu a abraçar o que é autêntico, e o mundo responde a isso. Ela folheou os papéis, sobrancelhas arqueadas em surpresa genuína. Interessante. Eu mesma. Bem, represento uma comunidade que valoriza histórias como a de vocês. Meus clientes podem reconsiderar os termos se virem compromisso real. Um sorriso sutil curvou seus lábios, e João percebeu o broche em sua lapela, um arco-íris discreto, sinal de aliança. Obrigado por entender, disse ele, apertando sua mão. Quando ela partiu, prometendo um aditamento ao contrato em uma semana, João sentiu o peso aliviando, mas só um pouco. A vitória era frágil, como uma taça fina demais. No mirador, Miguel esperava, encostado em uma mureta de pedra, olhando o horizonte onde céu e terra se fundiam. Você brilhou ontem, disse ele, puxando João para um abraço que cheirava a terra e suor fresco. O mundo te viu, finalmente. Eles sentaram-se na grama, pernas entrelaçadas casualmente, e falaram de sonhos, uma casa pequena nas colinas, viagens a vinhedos da Toscana, talvez adotar uma criança um dia, quando Portugal abraçasse mais. Mas Miguel hesitou, traçando padrões na palma da mão de João. E se eu te disser que Ana quer se envolver mais? Não romanticamente, mas... como família. Ela e eu terminamos bem, e ela admira você. Talvez um trio improvável para criar a pequena Maria. João piscou, processando. Ana, com seu riso contagiante e mãos hábeis para bordados, havia se tornado aliada inesperada. Por que não? Amor não é posse, é rede. Como as raízes das vinhas que se entrelaçam para sobreviver. Eles riram, selando o pacto com um beijo lento, o sol aquecendo suas nucas como bênção. Mas o dia trouxe outra surpresa, desta vez sombria. Ao voltar para a quinta, encontraram Sofia chorando no jardim, o telefone caído na grama. Tomás foi embora. Levou a Maria e disse que não volta até limparmos esta casa de sodomia. A família se reuniu em conselho de emergência, Dom Afonso batendo o punho na mesa. Eu falhei com todos vocês. Meu silêncio alimentou isso. Dona Isabel, voz trêmula mas resoluta, revelou seu próprio fardo. Eu sabia do amor da minha mãe, e calei. Mas chega. Vamos atrás da Sofias filha. O plano formou-se, João e Rui para Bragança, Miguel e Ana coordenando apoio local, Sofia e os pais preparando a casa para a reconciliação. A viagem a Bragança foi um teste de fogo. Nas estradas sinuosas do interior, João e Rui conversaram pela primeira vez de verdade, irmãos reconectando fios rompidos.
Eu te invejava, sabes, confessou Rui, olhos na paisagem árida. Sempre o favorito, o brilhante. Mas quando te expulsaram, vi o pai se quebrar, e me odiei por não ter falado. João apertou seu ombro. Somos família, Rui. Não favoritos, mas fios da mesma videira. Em Bragança, encontraram Tomás em uma taverna enfumaçada, rosto inchado de cansaço e uísque. Vocês trouxeram vergonha, rosnou ele. Mas João, com calma forjada em exílios, contou a história da avó, o diário, o amor que salvou safras passadas. Vergonha é negar o coração, Tomás. Maria precisa de uma tia que a ame livre, não de um pai que fuja. Palavras penetraram como chuva em solo seco. Tomás chorou, admitindo seus próprios medos, um irmão perdido para a AIDS nos anos 80, nunca processado. Eu temo perder mais. O retorno foi lento, mas com Maria nos braços de Sofia, o perdão brotou. A família expandiu-se, Ana mudando-se para a quinta como tia honorária, trazendo sua arte para decorar as adegas com murais de amores diversos. Enquanto isso, o negócio florescia. João lançou a linha Raízes Escondidas, vinhos inspirados em histórias LGBTQ+ portuguesas, de rainhas esquecidas a poetas marginais. Festivais mensais atraíam multidões, e a imprensa, de público a jornais internacionais, celebrava a renascença que era do Douro. Mas um conflito interno surgiu. Dom Afonso, redimido mas frágil, sofreu um ataque cardíaco durante uma colheita, forçando João a assumir o leme total. Na cama do hospital em Vila Real, o pai sussurrou: lidere com o coração, filho. Foi o que me faltou. João prometeu, mas o medo roía, e se falhasse? O twist veio na forma de uma oferta tentadora, um magnata brasileiro querendo comprar ações majoritárias, prometendo a expansão global mas exigindo limpeza de imagem, nada de temas que nos rótulos. João recusou, mas o stress culminou em uma briga com Miguel. Você arrisca tudo por ideais, mas e nós? E nossa vida? A reconciliação veio em uma caminhada noturna pelo rio, onde confessaram vulnerabilidades. Miguel temia ser o segundo, João, de perder o amor por ambição. Somos o vinho, amor, misturamo-nos para ser melhores. Com o pai recuperando-se, a Quinta lançou um evento beneficente, um leilão de vinhos raros, rendendo fundos para abrigos LGBTQ+ em Portugal. Celebridades como a cantora Marisa performaram, e o sucesso selou a aprovação de João. Anos depois, casado com Miguel em uma cerimônia discreta nas vinhas, ele olhava para trás, expulso, sim, mas renascido mais forte. O valor provado não era em euros, mas em laços inquebráveis. O outono no Douro pintava as colinas com tons de âmbar e rubi, como se o próprio vale conspirasse para um quadro vivo de melancolia e esperança. João caminhava pelas parreiras ao lado de Ana, cestas de uvas maduras balançando em seus braços, o sol filtrando através das folhas em feixes que dançavam como luzes de palco. Você tem o dom de ver beleza na bagunça, disse ela, rindo enquanto limpava suco roxo dos dedos. Ana, com seus cabelos cacheados presos em um lenço colorido e olhos que brilhavam com uma liberdade recém-descoberta, havia-se tornado o contraponto perfeito à rigidez da Quinta, uma artista que transformava dor em cor. É o que o exílio ensina, respondeu João, provando uma uva que estourou doce em sua boca. Você aprende a colher o que resta e fazer dele um banquete. Desde o retorno de Tomás e Maria, a dinâmica familiar havia mudado como um vinho arejado, arestas suavizadas, sabores se revelando em camadas. Sofia e Tomás frequentavam terapia em Porto, navegando o casamento com honestidade frágil, e Rui, agora noivo do enólogo espanhol Carlos, trazia energia cosmopolita às adegas, experimentando blends de fusão que misturavam dor com rioja. Dom Afonso, pós-infarto, delegava mais, passando tardes no jardim com Dona Isabel, reconectando um casamento desgastado pelo silêncio. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam-se. João sentia-as na forma de olhares desviados no vilarejo, sussurros em feiras de mercado. Eles vendem vinho com pecado agora. O sucesso atraía inveja, e com ela, ameaças veladas, garrafas sabotadas, e-mails anónimos prometendo exposição de segredos sujos. Uma manhã, enquanto catalogava barris na adega fresca e úmida, o telefone tocou com um número desconhecido de Lisboa. João Ribeiro. Aqui é o Inspetor Gomes, da Polícia Judiciária. Recebemos denúncias de fraude nas suas exportações, subfaturamento para evasão fiscal. Precisamos de uma conversa. O mundo de João inclinou-se, o ar da adega sufocando como névoa tóxica. Fraude. Ele, que equilibrara livros com precisão cirúrgica. Correu para o escritório, verificando registros, tudo impecável, mas um arquivo recente, um contrato com o distribuidor francês, fora alterado digitalmente, datas falsificadas. Sabotagem, clara como dia. Ele reuniu a família naquela tarde, o sol poente tingindo o salão de sangue. Alguém quer nos derrubar, explicou, projetando os documentos na parede.
Suspeitas voaram, concorrentes locais, talvez o antigo capataz demitido por roubo, ou até alguém interno, ressentido pela mudança. Miguel, punhos cerrados, jurou investigar. Eu conheço cada sombra destas vinhas. Ana sugeriu, vamos contra-atacar com transparência, um post no Instagram contando tudo, transformando veneno em vinho. Sofia, voz trêmula, mas e se for verdade? E se nos destruírem? Dom Afonso, da poltrona, interveio com autoridade renovada. Não será. João, líder. Prove de novo. A investigação de Miguel revelou pistas, pegadas frescas perto do escritório na noite da alteração, um cheiro de tabaco forte que ele reconheceu, do primo distante de Tomás, um beberrão chamado Vasco, demitido anos antes por mãos leves na tesouraria. Confrontado em uma taverna de Pinhão, Vasco desabou sob o olhar penetrante de Miguel. Eles mudaram tudo. A quinta era de homens de verdade, não de flores coloridas. Um italiano pagou para plantar a semente. O italiano, o mesmo magnata que João recusara. Uma teia de vingança, tecida em salas de conselho distantes. João viajou a Lisboa com Rui, encontrando o inspetor Gomes em um café no Chiado, o aroma de expresso misturando-se à atenção. Apresentou provas irrefutáveis, logos de acesso, testemunhos de Vasco. Não é fraude, é calúnia, disse, voz firme. Gomes, homem de poucas palavras mas olhos justos, assentiu, bom trabalho. Vamos prender o peixe grande. De volta ao Douro, o alívio veio em ondas, mas trouxe um twist pessoal. Durante a viagem, Rui confessou a João um segredo guardado. Ele próprio havia questionado sua sexualidade na juventude, um flerte breve com um colega de universidade sufocado pelo medo do pai. Você me deu coragem, irmão. Para amar Carlos sem máscaras. Abraços no trem selaram a confissão, fortalecendo o laço fraterno como raízes entrelaçadas. Enquanto isso, o relacionamento de João e Miguel enfrentava seu próprio vendaval. Uma noite, após um jantar romântico improvisado com queijos locais e vinho da casa, Miguel revelou um convite, uma oportunidade em uma vinícola orgânica na Califórnia, gerenciando exportações para os EUA. É temporário, 6 meses. Mas poderia abrir portas para nós. João sentiu o chão ceder, e a quinta? E o que construímos aqui? A discussão escalou, palavras afiadas como foices, Miguel acusando-o de possessividade, João temendo abandono. Você me deixou uma vez, no trem. Não aguento outra partida. Silêncio caiu, pesado, até Miguel se ajoelhar. Eu não parti, amor. Eu esperei. E esperaria de novo. Mas precisamos crescer, não enraizar no medo. A reconciliação veio em uma escapada para as praias de Matosinhos, onde o Atlântico rugia lições de persistência. Caminhando na areia molhada, mãos dadas, eles negociaram. Miguel iria, mas com chamadas diárias e planos para visitas. Distância testa o vinho, separa o bom do eterno. De volta, o incidente da sabotagem transformou-se em triunfo, a prisão do magnata fez manchetes, e a quinta ganhou simpatia, com pedidos inundando o site. Ana pintou o mural na fachada, videiras entrelaçadas com arco-íris sutis, simbolizando resiliência. Mas o maior conflito ainda pairava. Sofia, grávida novamente, enfrentou rejeição de Tomás durante uma ultrassom. Ele, abalado pelas revelações sobre Vasco, questionava a paternidade em meio a terapias tensas. Eu te amo, mas isso tudo me assusta. Sofia fugiu para a quinta, desabando nos braços de Ana, que a consolou com chás de camomila e histórias de amores resilientes. João mediou uma cúpula familiar, convidando um terapeuta de Porto especializado em famílias Kier. Sessões coletivas desenterraram camadas, o trauma de Dom Afonso com a mãe, a culpa de Dona Isabel, os medos de Tomás e quando perdas passadas. Lágrimas fluíram, mas assim como perdão, sendo uma tapeçaria mais forte. Com a quinta segura, João organizou um retiro, uma semana para casais LGBTQ+, de todo Portugal, com workshops de vinificação e círculos de partilha. Miguel, antes de partir, ajudou a liderar, sua presença um farol. No último dia, sob estrelas, João discursou, somos como este vale, esculpidos por erosão, mas belos na persistência. Aplausos ecoaram, e em particular, Miguel sussurrou, volto para isso. Para nós. A partida dele no aeroporto de Porto foi agridoce, mas João, sozinho no carro de volta, sentiu orgulho, amor verdadeiro permitia asas, não correntes. Meses se passaram em um ritmo acelerado. A gravidez de Sofia floresceu, Tomás retornando com compromissos renovados, e o nascimento de um menino, batizado Afonso, em homenagem ao avô, uniu todos em uma ceia abençoada. João gerenciou a ausência de Miguel com foco, expandindo a linha de vinhos para incluir espumantes, inspirados nas bolhas de alegria que era. Cartas e vídeos mantinham o fogo aceso, mas a saudade era um vinho tinto, profundo e persistente.
O clímax pessoal veio com uma carta de Miguel: estou voltando mais cedo. E trazendo uma surpresa. No dia da chegada, sob chuva fina que lavava o vale, João esperou na estação de peso da régua. Miguel desceu, não sozinho, mas com uma adoção em andamento, papéis para uma criança órfã de um abrigo em Lisboa, um menino de 5 anos com olhos curiosos como os dele. Nossa família começa agora. Lágrimas misturaram-se à chuva, e João abraçou-os, o coração pleno. A quinta, outrora túmulo de segredos, era agora berço de futuros. Inverno abraçava o Douro com um manto de geada, transformando as vinhas em esculturas etéreas de prata e cristal, onde cada galho sussurrava promessas de renascimento. João observava da janela da cozinha, xícara de chá fumegante nas mãos, enquanto o pequeno Lucas, o menino adotado com Miguel, corria pelo pátio com Maria, risos e quando como sinos em uma catedral vazia. Aos 27 agora, João sentia o peso dos anos como medalhas invisíveis, cicatrizes de batalhas vencidas, mas também o cansaço de um general que sonha com paz. Miguel, de volta há um mês, integrava-se à rotina com graça natural, ensinando Lucas a identificar folhas de videira, enquanto planejava uma creche comunitária na quinta para famílias diversas. A adoção fora um vendaval de burocracia e emoção. No Tribunal de Lisboa, juízes céticos questionaram a estabilidade de 2 homens no interior conservador, mas João e Miguel apresentaram um dossiê refutável: a quinta como lar sustentável, apoio familiar documentado, terapias e planos educacionais. Amor não é gênero, é compromisso, argumentou João, e quando discursos de ativistas que admirava. A aprovação veio como um verdito de absolvição, e Lucas, com seu sotaque lisboeta e fascínio por trás, preencheu vazios que João nem sabia existirem. Mas com a alegria veio conflito. Sofia, ainda sensível pós-parto, sentiu ciúmes velado, porque eles conseguem tão fácil, quando eu luto por cada abraço de Tomás. Conversas à luz de velas na varanda desataram nós, revelando inseguranças compartilhadas. O negócio, enquanto isso, navegava águas turbulentas. Uma geada tardia ameaçava a safra de 2026, e relatórios climáticos previam secas piores. João convocou uma assembleia com produtores locais, transformando a adega em fórum: precisamos de irrigação coletiva, painéis solares para bombas. Juntos, ou perecemos. Resistência veio de velhos fazendeiros, como o Sr. Manuel, viúvo de Pinhão, vocês jovens com ideias modernas. No meu tempo, rezávamos à Virgem. Mas Miguel, com seu charme camponês, convenceu: demonstrações de gotejamento eficiente, provas de vinhos premiados graças a técnicas inovadoras. A aliança formou-se, e a quinta liderou, instalando sistemas que salvaram 70% das parreiras. Um twist inesperado surgiu durante as obras: escavações para tubos revelaram ruínas romanas sob a propriedade, ânforas de vinho antigo, mosaicos de bacanais que retratavam amores não convencionais, homens e mulheres em êxtase pagão. Arqueólogos de Coimbra acorreram, e a descoberta virou notícia nacional: quinta que do Douro desenterra a herança homoerótica romana. João viu a oportunidade: um museu anexo à adega, tours guiados contando histórias de amores ancestrais. Mas controvérsia explodiu, a igreja local protestou, padres pregando contra a promoção do pecado, e petições online pediam boicote. Dom Afonso, agora conselheiro sábio, defendeu: meus ancestrais bebiam desse vinho. Deixem a história falar. A pressão culminou em uma audiência pública em Vila Real, salão lotado com fazendeiros, ativistas e repórteres. João subiu ao pódio, coração batendo como prensas de uva: estas ruínas não são escândalo, são espelho. Roma construiu impérios com diversidade, guerreiros gays, imperadores fluidos. Nós honramos isso, não o pervertemos. Aplausos dividiram o salão, mas um homem na multidão, um jornalista investigativo de Faro, gritou: e os rumores de abuso na sua adoção? Paguei fontes que dizem o menino foi comprado. Calúnia pura, mas o dano espalhou-se como fogo em palha seca. Miguel, furioso, rastreou a fonte: um ex-funcionário rancoroso, demitido por assédio a Ana. Denúncias reversas voaram, e o jornalista retratou-se publicamente, mas o stress abalou Lucas, que acordava gritando de pesadelos sobre monstros ruins. Terapia familiar tornou-se ritual semanal, com um psicólogo de Gaia guiando-os através de medos, João confrontando seu pavor de inadequação paternal, Miguel admitindo saudades da vida simples pré-fama. Somos pais, não heróis, concluiu o terapeuta. E assim, cresceram, piqueniques noturnos contando estrelas como contos, desenhos de Lucas decorando rótulos de vinho infantil. Enquanto isso, Rui e Carlos anunciaram casamento, uma cerimônia lésbica bissexual que era na praia de Miramar, convidando toda a rede da quinta. Sofia, curada em sua insegurança, organizou a decoração, flores silvestres do Douro entrelaçadas com bandeiras orgulho. Mas no ensaio, Tomás desabou: eu me sinto deslocado. Como se minha masculinidade fosse questionada só por estar aqui.
João puxou para uma conversa particular, ao luar. Masculinidade não é rigidez, Tomás. É proteger os seus, como você faz com Sofia e as crianças. Seja você. O abraço que seguiu foi desajeitado, mas real, um passo para além do parentesco. O retiro de primavera trouxe alívio e reviravolta. Um casal participante, de Évora, revelou-se descendente distante da amante da avó de João, a cozinheira fugida, cuja linhagem migrara para o Alentejo. Cartas trocadas há décadas, encontradas em um baú, confirmavam: meu amor por Isabel foi o vinho mais puro, mas o mundo nos esmagou. Lágrimas coletivas no círculo de partilha curaram feridas geracionais, e o casal juntou-se à equipe, trazendo expertise em azeites para blends inovadores. Mas o clímax se aproximou com uma tempestade literal. Chuvas torrenciais inundaram o vale, Rio Douro enchendo como veia furiosa, arrastando parreiras e barris. A família lutou na lama, sacos de areia erguidos como muralhas, Lucas evacuado com Ana para terras altas. No pico da enchente, um barraco desabou sobre Miguel, prendendo sua perna. João mergulhou na água gelada, puxando-o para fora, os dois ofegantes na margem. Eu te disse que distância testa, tossiu Miguel. Mas isso é prova. Ambulâncias uivaram, mas o resgate veio a tempo, e na cama do hospital, com gesso no tornozelo, Miguel propôs formalmente, não com anel, mas com uma ânfora romana restaurada: case comigo, onde raízes antigas nos abençoam. O sim veio entre beijos salgados de lágrimas, e a recuperação de Miguel coincidiu com a reconstrução. Vizinhos, outrora céticos, ajudaram a replantar, solidariedade florescendo da adversidade. A igreja, tocada pela bravura, doou para reparos, um padre jovem pregando sobre amores que salvam. Sofia deu à luz o segundo filho em meio à calmaria pós-tempestade, uma menina chamada Esperança, simbolizando renascimentos. Com o casamento de Rui inspirando, João e Miguel oficializaram a união em uma cerimônia íntima nas ruínas romanas, convidados circundados por mosaicos de deuses pagãos. Votos ecoaram: como o Douro, curvaremos mas não quebraremos. A festa seguiu com vinhos fluindo, danças sob o luar, e Lucas declarando: papais são os melhores vinheiros. A família, expandida e entrelaçada, brindou ao futuro, um legado não de sangue rígido, mas de corações fluidos. Primavera desabrochava no Douro com fúria vegetal, flores silvestres explodindo em margaridas e papoilas ao longo das margens do rio, como se a natureza conspirasse para apagar as cicatrizes do inverno. João, agora com uma aliança simples de prata no dedo, acordava com o canto dos pássaros filtrando pelo quarto compartilhado com Miguel, o corpo dele quente e familiar ao lado. Lucas, aos 6, batia na porta com entusiasmo infantil: papai, as uvas estão dançando. A vida pós-casamento era uma sinfonia ritmada, manhãs de colheita leve, tardes de lições para o menino, noites de conversas profundas sob o céu estrelado. Mas sob a harmonia, dissonâncias sussurradas persistiam, o sucesso da quinta atraía olhares gananciosos, e ecos de preconceitos antigos reverberavam em cantos remotos do vale. Uma carta chegou de Espanha, selada com cera vermelha, convite para o Congresso de Enólogos em Madrid, onde João fora nomeado palestrante principal sobre sustentabilidade que era nas vinhas tradicionais. Honra imensa, mas conflito imediato, o evento coincidia com o aniversário de Dom Afonso, e recusar significava insulto familiar. Miguel, ainda mancando levemente da lesão, incentivou: vá. Mostra ao mundo que Portugal lidera a inclusão. Mas Dona Isabel, ao saber, torceu as mãos: seu pai. Ele mudou, mas feridas profundas sangram fácil. João ponderou, coração dividido como um cacho de uva partido. A decisão veio com um twist: Sofia, agora confidente próxima, ofereceu mediar uma surpresa, uma viagem familiar a Madrid, transformando o congresso em reunião transfronteiriça. Deixe-nos ser sua rede, irmão. O plano encantou, e assim, a caravana partiu, Dom e Dona Afonso no banco da frente do subalugado, Rui e Carlos com bagagens de vinhos para degustação, Sofia e Tomás com as crianças tagarelando, Ana pintando esboços no caminho, e João, Miguel e Lucas fechando o cortejo em um jipe aberto, vento bagunçando cabelos. Madrid recebeu-os com calor seco e tapas fumegantes, a cidade pulsando como um coração castelhano. No congresso, João subiu ao palco do Palácio de Congressos, luzes quentes banhando seu rosto, enquanto descrevia a jornada da quinta, de expulsão a abraço: provamos que diversidade não é risco, mas raiz profunda. Aplausos trovejaram, contratos sussurrados nos bastidores, mas o momento pessoal veio na plateia: Dom Afonso, olhos úmidos, apertando sua mão após: orgulho, filho. Verdadeiro orgulho. Um abraço público, raro para o velho patriarca, viralizou em redes, humanizando a família. Mas o conflito irrompeu na recepção noturna, um salão de mármore quando com brindes. Um enólogo conservador de La Rioja, barba espessa e sotaque carregado, confrontou João: bonito discurso, mas no mundo real, seus amores afugentam clientes tradicionais.
Eu boicoto portugueses agora. A multidão murmurou, e Dom Afonso, corando, interveio. Meu filho salvou nossa herança com esse amor. Você, senhor, ainda luta por safras que nós revolucionamos. O homem recuou, mas o veneno espalhou-se. E-mails de cancelamento de pedidos chegaram ao amanhecer, atribuídos a uma campanha online de defensores da tradição. De volta ao hotel, a família debateu em suítes conectadas, vinhos espanhóis abertos para acalmar ânimos. Rui defendeu o contra-ataque digital. Vamos expor a hipocrisia, seus vinhos usam trabalho explorado. Sofia, prática, foco em mercados aliados, como a comunidade que era europeia. Mas Lucas, ouvindo escondido, chorou, porque as pessoas odeiam nossos papais. João ajoelhou-se, abraçando-o. Não odeiam, filhote. Temem o que não conhecem. Nós mostramos com amor. A conversa evoluiu para confissões. Tomás admitiu ter assinado a petição anos antes, em fraqueza. Ana revelou um passado de rejeição familiar no Alentejo. Laços se reforçaram, planos traçados, uma série de podcasts contando histórias da Quinta, narrados por todos. O retorno ao Douro trouxe calmaria relativa, mas um novo vendaval pessoal. Miguel recebeu oferta permanente na Califórnia, com salário que dobraria o da Quinta. Pense no futuro de Lucas, educação top, viagens. João sentiu o pânico subir como acidez em vinho jovem, e nossa raiz. Aqui é onde provamos valor. Brigas acaloradas encheram noites, vozes e quando pelas paredes de pedra, até uma intervenção familiar. Dona Isabel, sábia como as oliveiras centenárias, chamou-os para um chá. Amor não é prisão, meninos. É escolha diária. Escolham juntos. Uma caminhada solitária pelo rio levou João a clareza. Vá, se for seu sonho. Eu te sigo, ou te espero. Somos vintage, melhoramos com tempo. Miguel declinou a oferta, optando por uma parceria remota, consultorias online para a vinícola americana, mantendo raízes no Douro. O alívio veio em uma lua de mel tardia nas falésias da Nazaré, ondas atlânticas testemunhando promessas renovadas. Enquanto isso, a campanha de boicote murchou sob o peso de apoio. Influenciadores que postaram vinho do amor, vendas dispararam 40%, e até o enólogo riojano retratou-se em um artigo humilde. Um twist familiar surgiu com a visita de primos distantes de Trás-os-Montes, trazendo um testamento perdido da avó de João, legados para os amores verdadeiros da família, incluindo ações na Quinta para herdeiros do coração, abrangendo agora Miguel e até Ana como afilhada honorária. Leitura no notário de Vila Real emocionou, redistribuindo equidade e curando divisões antigas. Sofia, inspirada, iniciou um clube de mães diversas no vilarejo, misturando donas de casa tradicionais com ativistas, sendo rede de empatia. O verão trouxe o festival anual ampliado, raízes reveladas, com escavações romanas como atração, performances de drag queens entre degustações, e workshops de parentalidade queer. Milhares acorreram, mas um incidente, um grupo de manifestantes anti-LGBTQ+ invadindo o portão com cartazes, testou a resiliência. João e Miguel formaram barreira humana, Dom Afonso ao lado gritando, esta é minha casa. Saiam. Polícia dispersou, mas o trauma abalou Lucas, levando a noites de canções de ninar sobre heróis das vinhas. A cura veio coletivamente, um círculo de cura com xamãs locais, misturando tradições celtas portuguesas com rituais modernos, sob as estrelas. Vozes se entrelaçaram em cânticos, liberando medos como fumaça. Sofia deu Berta um terceiro neto para os Afonso, não dela, mas de Rui e Carlos, via barriga de aluguel em Barcelona, uma menina chamada Lúcia, expandindo o clã com graça transnacional. Com a Quinta florescendo, João refletiu em um diário próprio, expulsa a patriarca, sua jornada provara que valor não se herda, se constrói, em amores desafiados, famílias reescritas, vinhos que contam histórias de superação. O Douro, eterno, fluía em aprovação. Verão no Douro era um incêndio controlado, sol escaldante forjando uvas em joias púrpuras, o ar vibrando com o zumbido de abelhas e o riso distante de crianças nas praias fluviais. João, suado e satisfeito após um dia de colheita, sentava-se na varanda com um copo de verde tinto gelado, observando o vale que agora chamava de Império Conquistado. Aos 29, linhas finas marcavam seus olhos, marcas de risos e preocupações, mas o porte era de quem domara dragões. Miguel, ao lado, entrelaçava dedos nos seus, Lucas dormindo exausto aos pés após uma tarde de caça a tesouros romanos. A família expandira-se como videira selvagem, Lúcia engatinhando nos tapetes persas da sala, Esperança balbuciando sílabas, Maria ensinando piano aos pequenos primos. O sucesso da Quinta transcendia fronteiras, exportações para o Brasil e a UA, prémios em Bordeaux, um documentário da Netflix filmando nas adegas. Mas com glória veio o preço, fadiga, como barris pesados demais para carregar sozinho. Rui, promovido a vice, sugeria a expansão, uma filial em Lisboa, focada em vinhos urbanos.
Pense no impacto, um webquer na capital. João hesitava, memória do exílio sussurrando cautelas, raízes profundas evitam ventos fortes. Debates familiares tornaram-se rotina, enriquecendo mas esticando laços. Um conflito global irrompeu, uma lei proposta no Parlamento português, impulsionada por conservadores, ameaçando restringir adoções que e eventos promotores de ideologia de género. A quinta, símbolo de resistência, foi citada em debates como exemplo perigoso. Petições choveram, e João, convidado a testemunhar em Lisboa, preparou-se com fúria quieta. Não recuamos agora, disse a Miguel, embalando à noite. Mas o twist veio pessoal. Durante pesquisas, descobriram que o proponente da lei, um deputado de Vila Real, era primo distante, o mesmo Vasco, agora redimido na política local após sua prisão. O confronto em Lisboa foi elétrico, salão do Parlamento lotado, câmaras piscando como vagalumes malignos. João subiu à tribuna, voz e quando nas colunas neoclássicas, senhor deputado, você sabotou minha família uma vez por inveja. Agora, por poder. Nossas crianças, como Lucas, que colhe uvas com amor de dois pais, não são ideologia, são futuro. Portugal, berço de exploradores, não de medos. Vasco, rosto corado sob o terno, rebateu, tradição protege. Mas a audiência, misturando ativistas e mães de famílias diversas, aplaudiu João, e a lei afundou em comissões, vitória pírrica mas doce. De volta, o stress manifestou-se em João com insonia, pesadelos de expulsão revividos. Miguel, intuitivo, organizou uma pausa, uma viagem às ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos e oceanos vastos curavam almas. Lá, em trilhas de lava negra, confessaram ambições. João sonhava com uma fundação para jovens LGBTQ+ rurais, Miguel com um livro de memórias vinícolas. Juntos, mudamos mais que safras, murmurou Miguel, beijando-o sob um arco-íris pós-chuva. Enquanto isso, Sofia enfrentava seu clímax, um caso extraconjugal revelado, não com homem, mas com uma vizinha de Pinhão, uma viúva de olhares longos durante os clubes de mães. Tomás, abalado mas em crescimento, confrontou-a, eu te amo, mas isso nos redefine. Terapia intensiva seguiu, com a família como rede de segurança, e surpreendentemente, Tomás explorou sua própria bissexualidade latente, em um menas consensual que fortaleceu o casamento. Amor é vasto como o Douro, escreveu Sofia em um diário compartilhado. Ana, florescendo como curadora do Museu Romano, descobriu artefatos que ligavam a quinta a rotas de vinho celta, amuletos de fertilidade quier, sugerindo tradições pré-romanas de uniões fluídas. Exposição em Porto atraiu académicos, mas atraiu também ladrões. Uma noite, alarmes soaram, e um intruso fugiu com uma estátua valiosa. Investigação apontou para colecionadores negros de Itália, ligando de volta ao magnata preso anos antes. Miguel, com contatos californianos, rastreou o item a um leilão em Roma, e João voou para recuperá-lo, uma perseguição digna de thriller, negociações tensas em cafés escondidos, suborno evitado por astúcia, retorno triunfal com a peça. O resgate uniu a comunidade, um gala de gala arrecadou fundos para segurança, com performances de fado que era reinterpretado. Dom Afonso, aos 75, dançou pela primeira vez em público com Dona Isabel, olhos brilhando. Mas saúde fraquejou novamente, pneumonia de uma colheita chuvosa, e no hospital, ele ditou testamento final, a quinta para João e Miguel como CEO-proprietários, com cláusulas para inclusão eterna. Eu errei, mas vocês corrigiram. Legado é amor, não ouro. O adeus a Dom Afonso veio em outono, funeral nas vinhas com caixão coberto de folhas, e no fúnebre entoado por toda a família expandida. Lágrimas regaram a terra, mas assim como vinho, transformaram dor em essência. Dona Isabel, viúva resiliente, mudou-se para uma cabana na propriedade, tornando-se matriarca espiritual, contando histórias da avó para as crianças. Com liderança compartilhada, João e Miguel lançaram a fundação, bolsas para enólogos marginais, retiros anuais. Lucas, crescendo bilingue com toques de espanhol de Carlos, sonhava em ser vinheiro astronauta. Sofia e Tomás abriram uma pousada adjacente, acolhendo casais em crise. Rui e Carlos expandiram para Lisboa, um wine bar perido no Bairro Alto. Anos depois, aos 35, João caminhava às parreiras com Miguel Grisalho, mãos envelhecidas mas firmes. Provamos nosso valor, disse, provando uma uva. E o mundo bebeu. O Douro, sábio e eterno, assentia em silêncio, um ciclo de expulsão, retorno e triunfo, engarrafado em corações imortais.